Mais um episódio aqui no canal Cíntia Matos. Um prazer te receber aqui novamente. Estou aqui com uma figura ilustre, um convidado especial. Ele, Carlos Veranay, que é ator, diretor, mentor de negócios, de pessoas que precisam melhorar a sua comunicação, jornalista, para um bate-papo super especial. Mas já vai lá, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Você que é empresário profissional e quer se aprimorar, não só na comunicação, mas em outras áreas da vida. Carlos, muito obrigada pela tua presença aqui. Cíntia, obrigado você. É um prazer estar aqui com você. Vamos bater esse papo maravilhoso. Acabei de sequestrar Carlos do palco do Infinity Day. Estamos aqui no especial durante o evento. Outras palestras estão acontecendo. Carlos entregou uma mensagem poderosa no palco. Carlos, fala um pouquinho mais para quem ainda não te conhece. Quem é o Carlos? Além da apresentação oficial. Quem é o Carlos, né? Como você falou, a gente é múltiplo, eu sou múltiplo. Eu comecei como ator, me formei pela Cal, onde 10 entre 10 atores que as pessoas conhecem, Paulo Gustavo, Tata Werneck, se formaram. Depois eu fiz Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também em teoria teatral. Sou professor de teatro, aí começa assim. Aí depois meu pai falou assim, precisa fazer uma faculdade decente, né? Esquece essa coisa de atuação. Aí eu fiz jornalismo. E hoje eu sou mestre em comunicação. Fiz uma pós-graduação em audiovisual também, que também é ligado ao cinema, ao teatro, e fiz um mestrado em comunicação. E entendi que o desenvolvimento humano era a minha cara. Uma vez que eu sou um ator fracassado, a gente fala que o empresário diz o seguinte, né? O empresário diz o seguinte, eu quebrei uma, 2 vezes. Eu quebrei algumas, porque toda vez que eu ia fazer um teste, eu levava um não. Então, algumas vezes eu quebrei. Então, eu achei que eu não era bom ator. Então eu virei diretor, eu sou formado em artes cênicas, mas também em interpretação e direção teatral pela Unirio. Mas aí eu tentei como diretor, deu um pouco mais certo. Como produtor de teatro também deu um pouco mais certo. Mas sabe o que deu mais certo? Como palestrante e como mentor business, porque tudo que eu vivi, tudo que eu estudei, eu entendi que era o que as pessoas precisavam destravar na comunicação delas. Agora, olha a minha responsabilidade. Gente, eu vou ali, vocês me dão licença, eu vou deixar ele falando sozinho com vocês, porque olha a minha responsabilidade de estar Eu não tenho nem roupa, né? Aquela coisa que tá na moda. Essa pessoa aqui, para tudo, produção, corta, vamos cancelar esse negócio. Agora me diz uma coisa, Carlos, eu vivo bem empresarial. E, assim, eu percebo notoriamente a dificuldade de muitos empresários, não só em se colocar no palco, porque não é todo empresário que vai se colocar na situação do palco. O palco é o último degrau da autoridade. Talvez não o palco, mas a rede social, que muitos empresários hoje têm se colocado à frente, então estão tomando consciência da necessidade de se colocar à frente do negócio. Mas a comunicação em geral mesmo, porque quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de reuniões de negócio. Também. A gente está falando sobre um advogado, por exemplo. Um líder precisa saber convencer os seus colaboradores a terem menos reuniões para fazer o que ele quer em apenas uma reunião semanal, porque se ele tem uma mensagem clara, uma comunicação de impacto, enquanto ele ocupa tempo, na verdade ele desocupa o tempo dele, em uma reunião ele consegue passar essa mensagem. O que acontece hoje é que muitos líderes são prolixos, acham que falam, mas não falam bem. Então essa comunicação que eu trabalho também, não é só quem está travado, que foi a sua pergunta, que alguns estão travados para fazer vídeo, não se posiciona, não tem um posicionamento lá no digital. E aí eu também ajudo esses líderes, mas e aqueles que acham que falam e são prolixos, e aí você vai entrevistar um colaborador deles, o colaborador, mas por que eu vou nessa reunião se toda vez ele fala a mesma coisa? E fora aquela sensação que eu já vi, já acontece, acontece em alguns lugares, aqui não, mas que acontece do empresário virar e falar assim, poxa, mas eu já falei 1000 vezes isso, você empresário, aí comenta aqui se você já passou por isso, eu falei 1000 vezes, será que falou mesmo, falou da forma correta, da forma mais efetiva? Então vamos falar dessa comunicação dentro da rotina de um empresário. Vamos sabe aí que talvez seja o seu caso, você não pensa em aparecer na rede social, você não sobe no palco para dar palestras. Mas vamos falar em primeiro plano agora da vida de um empresário, de um profissional dentro da rotina dele, como que o seu trabalho como mentor também pode impactar diretamente os resultados dele.
Então, o que eu faço? Eu sou mentor também de empresários, líderes e colaboradores. Eu chego na empresa e eu primeiro entrego essa mentoria para o líder, para que ele consiga fazer a sua equipe ser producente. Porque quanto mais ele tem uma comunicação cheia de ruídos, ao invés de produzir, a equipe dele vai ser contraproducente. Então eu entrego primeiro essa comunicação para esse líder, aí ele gosta, aí eu trabalho a comunicação para com o time. E esse time que vende, porque todos nós somos vendedores, Sim. entende como vender de forma mais eficaz através da comunicação. Então é assim que eu trabalho. A mentoria ela é tanto para o time de uma empresa no geral, como somente para o líder. Mas se o líder quiser, a gente vai lá e trabalha. Eu, por exemplo, acabei de dar uma mentoria para 110 pessoas, que era exatamente de um time de uma empresa, e acabou que foi um sucesso, porque era um time que precisava entender como a comunicação impacta diretamente na venda. Uma vez que você tem uma comunicação de impacto, você vende melhor, você se posiciona melhor, e você sabe exatamente onde usar seu corpo e sua voz a seu favor. Como que isso impacta verdadeiramente dentro de um negócio? Eu antes de abrir a minha empresa há 18 anos, eu cuidava de uma holding na parte de auditoria, processos e qualidade. E algumas vezes eu tinha que atuar diretamente no caso de uma reclamação de um cliente que se exacerbou ali. E aí, dentro disso, às vezes eu pegava a mesma proposta que o gerente fez de solução para aquele cliente, a mesma proposta. E eu ia conversar com o cliente e eu saía de lá com o acordo fechado. Fazer aquele acordo, a forma de colocar, a forma de enxergar o cliente, de se colocar ao lado da pessoa. Então, e era a mesma proposta no final. Então, como que isso realmente pode estar atravancando o seu dia a dia aí, junto dos seus clientes, junto dos seus colaboradores, por falha de comunicação. Às vezes não é só, o pessoal fala muito hoje em dia que tá difícil contratar, mas você sabe se comunicar com quem você contrata de forma assertiva? Exatamente, é isso. E na verdade, o que a gente está falando aqui? O que você fez com esse cliente? Você deu a escutativa para ele. Porque quando você escuta a dor do cliente, você consegue resolver de forma mais assertiva. Então a escutativa é um dos pilares da comunicação assertiva. Silêncio comunica. O silêncio comunica, a pausa comunica. Aliás, é importante falar também que muitos líderes usam vícios de linguagem, né? Porém, enfim, esses vícios diminuem muito a sua comunicação. Então, como ele quer que um colaborador dele preste atenção no que ele está falando, se cada final de frase ele fala, olha, hoje a gente vai fazer o trabalho, né? Porque não sei o que, né? Não sei o que, né? Fragiliza a comunicação dele, e aí com certeza aquele colaborador já se distraiu, não prestou atenção na comunicação dele, e aí ele vai precisar de novo que tentar aquela meta de venda daquele colaborador, mas a culpa muitas vezes é do líder. Sim, atrapalha, entra no descrédito, passa insegurança. Às vezes você tem aí um excelente vendedor dentro da sua empresa, mas que não está vendendo o que ele poderia, o que ele tem de potencial, porque ele não passa credibilidade na fala dele. Ninguém compra de quem não transmitiu credibilidade. Porque pessoas compram de pessoas. Sim. Se o líder, que é quem tem que dar o exemplo, não é admirável, como é que a empresa pode andar sem o líder ser verdadeiramente um líder? E como ele é verdadeiramente um líder? Entendendo sobre N assuntos, sobre o seu assunto, sobre comunicação, sobre técnica de venda. Ele tem que ensinar, ele tem que se capacitar ao máximo para ensinar a equipe dele a ser produtiva. Não tem jeito, né? O reflexo a sua equipe vai ser reflexo da liderança que tem ali. Não tem como começar de baixo para cima, vamos pensar assim, tem que vir da liderança, até como exemplo também do que ser feito dentro de uma cultura empresarial. Agora, vamos trazer para a realidade do empresário que ele quer sim, ele quer desenvolver, estar ali na rede social à frente do seu negócio. A gente vê o Luciano da Havan aí, né, bilionário, fazendo exatamente esse movimento, assim como outros fundadores de grandes empresas, grandes grupos empresariais. Mas a pessoa se sente travada, virou assim, do celular. O Luciano é travado? Não, o Luciano ele é super destravado, né? Quem se inspira no Luciano. No menino da CIMED. Quem se inspira neles, mas que quando vira o celular, trava ali. Trabalhar essa comunicação. Vou dar uma ferramenta mágica aqui. Se você é travado, se você coloca o seu celular assim, não quer postar, duas coisas acontecem. Ou você tem medo do julgamento,
E esse medo do julgamento te trava, ou você não gosta da sua voz e da sua imagem. Então, exercício prático para você fazer. Todos os dias, pega o celular, liga a sua câmera, começa a gravar todo o seu conteúdo. Fala sobre você, porque você sabe falar sobre você. Fala sobre você, sobre sua vida, quem é você, para onde quem é você, o que você quer e para onde você quer chegar. E como você quer chegar. Vai treinando. Comunicação e oratória é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então vai treinando até o dia que você se sentir confortável para realmente largar lá nos seus stories, largar e fazer um Reels. E esquece, deixou lá 24 horas, não veja quem viu, quem não viu, para que você não entre nessa régua da comparação. Porque se você está começando, é um treino. Quem já faz há mais tempo está melhor do que você. Mas você vai chegar nessa pessoa. Vai ter alguém que está mais à frente do que você e sempre vai ter alguém também para olhar e se inspirar. Com certeza. Você sempre somos influenciadores. Todos nós influenciamos, que seja 10, que seja 20, que seja 3 milhões. Mas a gente sempre influencia alguém. Através do nosso storytelling, da nossa história. Sim. Esses dias eu estava vendo um vídeo e eu falei assim, nossa, tem poucas visualizações, 300 e poucas visualizações. Aí quando eu trouxe isso para a realidade, e eu vi, coloca 300 pessoas dentro de uma plateia te ouvindo falar. A gente difícil. E aí a gente acha que 300 e poucas visualizações na rede social, um vídeo que você levou 15 segundos ali, 30 pra segundos fazer, para gravar e para poder postar e tal. Com 300 pessoas, mas pessoas diante de você. Eu tenho poucos seguidores, eu tenho 1.000. Não, coloca essas 1.000 pessoas ali como se elas estivessem no auditório, só esperando a sua mensagem chegar. Olha como é que a percepção ali de visibilidade, ela se adequa à realidade, porque é a realidade. Só que na rede social a gente acaba distorcendo isso, porque a gente entra justamente no que você falou. Régua da comparação. A régua da comparação. E eu sempre falo, gente, não entrem nessa régua. Se tá com medo, faça os seus stories do jeito que você treinou antes para fazer com a sua câmera, faça, deixe lá até o tempo que você se sentir pronto. Uma semana, você não olha quem visualizou, quem não visualizou. Até quando você se sentir pronto e falar, agora eu sou aqui, sou eu quem está aqui e eu estou segura para quem olhar, independentemente de se foi fulano ou se foi ciclano, eu não vou parar e eu vou fazer o meu negócio. Porque enquanto você não faz, o coleguinha faz. E aí você perde venda e o seu concorrente ganha. É aquela velha história, né? Muita gente que às vezes não tem a sua expertise, a sua técnica, o seu conhecimento, mas que sabe se comunicar melhor, que bota mais as caras para poder fazer as coisas e acaba aparecendo, tendo mais visibilidade do que uma pessoa que às vezes tinha muito mais preparo. Eu comecei, você falou que você me tirou da palestra, eu comecei minha palestra falando isso. Quantos vendedores vocês veem colocando a cara lá no digital, se posicionando no presencial, estando nos eventos de network, fazendo o que deve ser feito, vendendo muito mais do que você, e você pode achar ele que a entrega dele é menor do que a sua. Mas por quê? Porque ele está ali fazendo o que tem que ser feito. Ou seja, aparecendo, comunicando. E aí sobre a entrega dele, que se a dele é menor ou maior, mas ele está fazendo o marketing dele, que também funciona. Quem não é visto... não é lembrado. Não é lembrado, gente. É um clichê, mas é um clichê tão real. Olha, Carlos... Clichê, vamos falar em clichê terminando? Vamos, que é mais clichê do que chacrinha? Oh. Quem não se comunica... É isso aí. A gente termina assim. É isso aí. Carlos, eu ia falar para você deixar uma mensagem final. É, que eu deixe? Por favor, então, completa aí. Porque eu finalizei a entrevista, mas olha, é isso, gente. A oratória não é dom, é treino. Então, treine a sua comunicação. Todos os dias, olhe para a câmera do seu celular, se a sua questão for no digital. Comunica com a sua câmera, você e sua câmera, ou até mesmo para o espelho, mas já de cara com a câmera é fundamental. Fala o seu conteúdo, sua vida, conta a sua história. Eu sei que disso você sabe falar. Então treina todos os dias até você se sentir pronta. Pronta não, porque ninguém tá pronto nunca, né, amiga? Não. Até você se sentir segura para colocar lá os seus stories e fazer os seus reels. É melhor feito do que perfeito. Exatamente, esse é o meu lema também, é melhor feito do que perfeito, o mundo é dos fazedores. É isso. Então não fico olhando e botando, mas eu não sei editar, mas a luz não estava tão boa, mas eu não tenho o melhor celular. Vai lá e faça acontecer. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho,
quem quiser pedir uma ajuda, falar, olha, eu tô precisando melhorar minha comunicação. Como que faz, Carlos? @Carlos Vera HNNAY. É só entrar lá, tem alguns links lá, tem o meu streaming também com alguns programas. Eu também sou apresentador, amiga. Alguns programas que tá lá no meu streaming. Tem também alguns eventos que eu proporciono, essa capacitação do qual a gente está aqui no Infinity com esse ecossistema maravilhoso. Então é sobre isso. Só entra lá que tem os links e as pessoas Excelente, ganham. vamos deixar aí, vou pedir a equipe para deixar o @ Carlos aqui na descrição para você conhecer mais do trabalho dele. E para a gente poder finalizar, Carlos, a gente teve o privilégio hoje de subir no palco de grandes amigos aqui, o pessoal da toda a equipe da Infinity Day, Romias, Milena, que estão aí também proporcionando esse encontro empresarial. Queria que você deixasse um recado para eles e falasse também sobre a importância de eventos como esse daqui. Bom, Milena, eu me conectei há pouco tempo, mas é uma pessoa incrível, de uma energia maravilhosa. Milena, muito obrigado por essa conexão. Você vem de um lugar onde Napoleão Hill é um dos meus, né? Instituto Napoleão Hill é um dos meus. Eu sou fã do Napoleão Hill. Eu sou fã de leitura. É uma das coisas que eu diria aqui. Por favor, gente, leiam, continuem lendo, porque na nossa época a gente lia, né, amigo? Então continue lendo. Milena, um beijo para você, obrigado. Romias, desde o Infinity Day falei que você era corajoso demais de trazer Pablo Marçal até aqui e você trouxe, o evento foi um sucesso. E agora a gente está aqui na Enjoy, o evento está de novo um sucesso. Então, ó, parabéns para você, para o Daniel, o Infinity Day, sucesso absoluto para vocês sempre. É isso, mais um evento de sucesso. Espero que você tenha tirado aqui realmente algo de proveitoso para melhorar a sua comunicação. Quero ver mais seu rostinho na sua rede social, quero ver você melhorando a sua comunicação dentro da sua empresa, do seu negócio. Se você ainda não se inscreveu no canal, já vai lá, se inscreve, ativa as notificações e eu encontro você no próximo podcast.